Olá, voltamos com mais uma aula de noções de desenho arquitetônico e construção civil. Item 5.3 da sua apostila, curvas de nível. Curvas de nível são umas linhas que indicam, são linhas curvas, sinuosas ou não, que indicam as alturas e a inclinação do terreno. As curvas de nível devem ser representadas metro a metro, em um levantamento topográfico. Estas curvas são definidas de acordo com a sinuosidade do terreno. Quanto mais próximas essas linhas umas das outras, elas indicam que o terreno possui maior inclinação. Quanto mais espaçadas, elas indicam que o terreno é pouco inclinado, é mais reto, é mais tênue. Ou seja, quando eu olho para esse desenho aqui, essa representação, notem aqui, 18, 19, 20, as linhas estão bem próximas umas das outras. Isso quer dizer que isso é praticamente um talude, né? Esse terreno, deixa eu localizar aqui, ele está tipo assim, em pé. Quanto mais próximas as linhas, indicam que esse terreno está mais com essa depressão, essa sinuosidade, né? Como se fosse um talude mesmo. Um talude, a gente chama de talude. Então, quanto mais espaçadas, nessa área B aqui, está bem espaçado. Quer dizer que esse terreno ele está mais plano, assim, ele está descendo, mas ele está demorando mais a descer, ele desce assim mais lentamente. Então, ele não é assim, né? Digamos aqui, que é o terreno e aqui é o início do terreno. O terreno está aqui. Então, isso aqui é isso aqui, ó, bem próximo às linhas. Quando ele já começa a ficar mais tênue, distante, né, o início do terreno, para o topo do terreno, mesmo ele sendo um aclive, quer dizer que ele é mais espaçado, não é tão íngreme, né? Então, notem, ó, temos três situações aqui. A área A, que é uma área realmente em talude, tá? Forma de barranco mesmo, com uma inclinação bem acentuada. A área B aqui, a gente já vê mais um espaçamento, quer dizer, o terreno já está mais tênue, mais com... Não é mais um barranco, né? Não chega mais a ser um barranco depressivo, né? E nessa área C aqui está misto. Então, vamos lá. Essas curvas são definidas de acordo com a sinuosidade do terreno. A gente já viu isso aqui, né? Esse pedaço aqui, quando são muito espaçadas, indicam que o terreno é pouco inclinado ou até mesmo plano, que é esse caso da área C aqui, tá? Nesse caso aqui ele vai ser pouco inclinado, não chega a ser plano. Conforme podemos notar na figura, o setor A é o mais íngreme, né? E o setor B é o menos inclinado. Esse item 5.4 aqui, nós vamos dar uma pincelada nele, mas nós vamos ver ele separadamente em uma aula só para orientação solar, né? Orientação é a posição do norte em relação ao terreno. Este deve constar no levantamento topográfico, pois é de fundamental importância para o arquiteto elaborar os projetos. Então, não se pode apresentar nenhum projeto arquitetônico topográfico. Na realidade, nenhum projeto ele deve ir sem a orientação solar, tá? Essa orientação a gente faz por meio da indicação do norte, que pode ser em várias formas e várias setas, inclusive na parte da primeira etapa da nossa apostila, nós temos aí uma página, eu não lembro agora qual o número da página, mas nós temos uma página dedicada à simbologia do norte, né, que você pode empregar ela de várias formas de um projeto, mas é obrigatório. Não existe projeto arquitetônico sem a orientação, sem o norte, sem a indicação do lado do norte, tá? Então, existem dois tipos de orientação. A magnética, que é feita através de uma bússola, né, um equipamento, e a verdadeira, que é a geográfica, que é a que a gente se orienta, inclusive, pelo Sol, né, pela inclinação do Sol. O Sol está batendo o Sol da tarde, a gente sabe que é o oeste, o Sol do finzinho da tarde, né? O Sol da manhã, a gente sabe que é o leste. Quando a gente vê o Sol nascendo, o lado que a gente vê o Sol nascendo de manhã, 7, 8 horas de manhã, dependendo do local que você está, tem locais que 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, geralmente no nordeste do Brasil, às 4h30, 5 horas o Sol já começa a nascer. Tem locais que o Sol, dependendo da estação do ano, o Sol nasce lá para as 7, para as 8 horas, enfim, depende, né? Então, esse lado que você vê o Sol nascendo, ele geralmente é o leste, sempre o leste. O Sol sempre nasce a leste, se põe a oeste. Então, isso já ajuda bastante a gente se orientar. O lado que nasce o Sol e o lado que o Sol se põe. No levantamento topográfico é utilizado a verdadeira, pois a magnética apresenta variações no decorrer dos anos. Então, essa orientação topográfica, a gente vai esmiuçar ela
na próxima aula vai ser um slide dedicado apenas a essa orientação, que é muito importante para o nosso curso de TTI, é um dos tópicos muito importantes para o nosso curso. Vamos pular aqui, passar para o item 5.5, termos técnicos. Para melhor compreensão do estudo topográfico, o técnico em transações imobiliárias precisa estar por dentro de alguns termos técnicos relacionados à situação do terreno, para ter argumentos em uma explanação para o cliente. Os principais são terraplanagem, que é o processo de preparação do terreno para dar início à construção. Aterro, que é o preenchimento de uma área em desnível, que não é recomendado. A gente viu lá, né, quando a gente precisa trabalhar com um terreno que ele é em aclive ou em declive, o ideal é que a gente aproveite a topografia do terreno para que não haja esse tipo de movimentação de terra. Quem já trabalha aqui na área sabe quanto que encarece a gente trabalhar com movimentação de terra, seja para tirar ou seja para aterrar. É muito caro comprar terra, o transporte, toda a situação, o tempo que leva, né? Então, o ideal é a gente usar o aclive ou o declive do terreno. Então, aterro é quando a gente tem um terreno em declive. Vamos voltar lá. Aterro é quando a gente tem essa situação que o terreno está em declive e a gente compra terreno para compensar esse declive aqui e a gente preenche esse terreno. Tem que ser uma areia muito boa, o terreno tem que estar bem compactado, bem socado, né? Então, não é o ideal. O ideal é a gente, ao máximo, tentar aproveitar a declividade do terreno, tá? Terreno em declive, a gente pode fazer um aterro. Vamos lá, voltar. Desaterro é retirada da terra de uma área. Nesse caso aqui, essa retirada de terra, ela também pode acontecer nesse terreno aqui em aclive, né? Você pode fazer um corte aqui nesse terreno, que a gente chama exatamente de fazer corte. Você arranca esse pedaço aqui para deixar isso aqui reto, né? Ou existe a situação de compensação também, que é quando eu pego e vou puxando essa terra, abaixando aqui no meu terreno, para pelo menos do logradouro para dentro do terreno ficar um platô, ficar num nível só, por mais que você necessite aqui de 2, 3 degrauzinhos para você acessar o terreno, né? Mas nesse caso aqui, também existe o serviço de compensação. A gente evita ao máximo mexer com a terra, para não encarecer tanto o projeto. Então aqui, aclive, quando a inclinação do terreno está acima do nível da rua. Como a gente já viu aí, né? Logradouros são os locais públicos, como praças, ruas, avenidas, parques. Arruamento é um processo de criação de ruas. Quando existe um loteamento que surge do meio do nada e não tem acesso para ele, é necessário que você tenha um projeto aí, crie uma malha, é um arruamento. Caixa de rolamento é parte da rua destinada ao trânsito de veículos, é só a parte onde passam os veículos, né? Às vezes pode ter uma faixa ali arrolada para as bicicletas, para Cooper, algo do tipo, né? Passeio é a parte destinada para o passeio de pedestre, então chamado de passeio público. É exatamente, geralmente a gente chama também de calçada, o passeio público, né? Passagem de pedestres, enfim. Vamos aqui. Afastamento são as distâncias exigidas pelo uso do solo da edificação em relação ao terreno. Vamos aqui para o item 6, fundações e estruturas. Item 6, vamos ter aqui item 6.1. Elaborados os projetos de arquitetura e estrutura, cabe ao proprietário construtor dar início à obra. Esta obra deverá estar assentada de tal forma que não venha a tombar ou afundar no terreno. É nesse momento que se realizam as fundações, ou como dizem os leigos, o alicerce da obra, né? À primeira vista, poderá parecer que este estágio constitui uma atividade de importância relativa na engenharia. Na verdade, as fundações são e sempre foram essenciais no contexto de toda a edificação. Define-se como fundação o processo pelo qual se cria no terreno uma resistência igual e em sentido contrário ao do peso ou força, que deverá atuar sobre ele para garantir a sua sustentação, né? A sustentação da obra. Ou seja, quando a gente fala da resistência do solo, em resumo que ele está querendo falar nesse tópico, quando a gente fala da resistência do solo, a gente está querendo dizer que esse solo,
é forte o bastante, duro o bastante, firme o bastante para suportar o peso do edifício sobre ele, sem que esse afunde ou ceda. Então, a resistência do solo é isso, é o solo resistir quanto à pressão que é feita, ao peso que é feito da edificação sobre ele, tá? Então, um exerce a força sobre o outro, e eles ficam resistindo entre si, né? A edificação em cima e o solo lá resistindo também. Isso é resistência do solo. Então, isso aí, geralmente, a gente contrata, de fato, um profissional na área, ele vai fazer a sondagem, vai verificar aí, né, que tipo de solo nós temos e quais são os tipos de fundações sugeridos para aquele tipo de solo. Geralmente, as construtoras escolhem o solo que é mais barato dentro daquele solo. Não quer dizer que o método de executar o mais barato dentro daquelas opções que cabem para aquele tipo de solo, né? Naturalmente, qualquer pessoa faria isso, né? Define-se como fundação o processo pelo qual se cria no terreno, sim, aqui a gente já viu, né? Exemplificando, se uma obra pesa 500 toneladas e o terreno não suporta este peso, é preciso criar artificialmente um sistema de sustentação para suportar este peso, ou então a obra não ficará de pé. Este sistema é chamado de fundação. Aqui a gente exemplificou essa ilustração, essa questão do peso, tá? Então, aqui, ó, a edificação, ela está jogando uma força no solo e também está sofrendo a ação da força do vento, tá? A gente tem até um ditado que diz balança, mas não cai, né? E é verdade, né? Balança, mas não cai. O vento, ele faz o edifício balançar levemente, mas por causa da sua estrutura, né, do seu esqueleto, essa edificação não vem a ruir, né? Juntamente, né, com a sua fundação, né? Eles resistem a esses esforços, a força que o vento está jogando e a própria força da edificação no solo, tá, pessoal? Então, aqui a gente tem, ó, o prédio. Ele jogou 500 toneladas. Perdão, ele jogou 5.000 toneladas. Corta aí, vamos voltar. Então, aqui nós estamos vendo, tá? O edifício, ele está jogando 5.000 toneladas no solo. E o solo está devolvendo com a mesma força, 5.000 toneladas para cima. Então, criou-se aí uma resistência do solo, né? Então, o que as fundações evitam, pessoal? As fundações, elas evitam que a obra tombe pela ação do vento. As fundações evitam também que a obra afunde por ação do peso próprio ou adicional. Já pensou você morar num edifício que de repente ele afunda, o solo engole, né? Não. Vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente volta com o item 6.2, estruturas.